beleza? Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, o assunto que queremos falar é sobre classificação de triângulos e condição de existência. Tá? Vídeo aula 103. Primeiro, iremos classificar, ou melhor, definir o que é triângulo. Triângulo é um polígono que possui 3 lados. Então, nesse caso, os lados AB, AC e BC apresentam ângulos internos A, B e C, ângulos externos alfa, beta e gama. Daqui a figura, beleza? Condição de existência de um triângulo. A medida de cada lado de um triângulo deve ser menor que a soma e maior do que o módulo da diferença dos outros dois lados. Então foi o que nós colocamos aqui, tá? Ele tem que ser menor do que a soma e maior que a diferença em módulo, beleza? Primeiro caso. Existe um. Analise em cada caso abaixo se é possível construir um triângulo com as seguintes medidas dos lados. Aí ficou tranquilo, toda vez que ele te fornecer os lados, você consegue resolver simplesmente com uma das 3. Basta você analisar o maior lado sendo o elemento do meio, tá bom? Como assim? Nesse caso você tem aqui, ó, módulo de B menos C menor que A, menor que B mais C. Quem seria o A? O A seria sempre, vamos dizer, o maior lado. Nesse caso, o maior lado é o 18. E o B e o C? Nesse caso, você pode considerar o B como sendo 10 e o C como sendo 6. Substituindo, vai ficar assim, módulo de 10 menos 6 menor que 18, menor que 10 mais 6. Tranquilo? Nesse caso, vai ficar módulo de 10 menos 6 vai dar 4, módulo de 4. 4 menor que 18, menor que 16, porque 10 mais 6 é igual a 16. Isso é verdade? A sentença é falsa. Se ela é falsa, eu posso concluir que não é possível construir um triângulo com os lados 6, 10 e 18. Beleza? Agora, analisando os lados 8, 4 e 6. Quem é o maior lado? O maior lado é o 8. Então, você vai utilizar o mesmo critério. Nesse caso, o A é 8. Então, o A, que é o 8, tem que ser maior do que em módulo de 6 menos 4, o módulo da diferença, e menor que a soma, no caso é 6 mais 4. Então, vai ficar assim, ó. Módulo de 6 menos 4, que vai dar módulo de 2. Módulo de 2, 2. Tem que ser menor que 8 e menor que 6 mais 4, que nesse caso é 10. Essa sentença é verdadeira? Se a sentença for verdadeira, eu vou poder concluir que é possível construir um triângulo com os lados 8, 4 e 6. Beleza? Analisando o mesmo critério aí, tá? Nada mais é do que o maior lado vai ser o 5, tá bom? Então, nesse caso, o A é o 5, considerei que o B é o 4 e o C sendo 3. Então, eu coloquei C, o C tem que ser maior do que o módulo de diferença e menor que a soma. Então, vai ficar módulo de 4 menos 3 menor que 5, que é menor que 4 mais 3. O módulo da diferença vai dar 1. 4 menos 3, 1. Módulo de 1, 1. Isso é menor que 5, que é menor que 7, porque 4 mais 3 é igual a 7. Se a sentença é verdadeira, que você pode verificar isso, é possível construir um triângulo com os lados 3, 4 e 5. Beleza? Bom, quais os valores possíveis para x, sabendo que 10, 8 e x mais 3 são os lados de um triângulo? Bom, como eu não sei quem é o maior lado, porque existe um termo desconhecido, que no caso é o x, e automaticamente o lado x mais 3
eu não tenho como, entre aspas, analisar quem é o maior lado. Só sei quem é o menor. Pode ser o menor, o 8. Tá? Mas o 10, tanto o 10 quanto o x mais 3, eles poderão ser o maior lado. Então, nesse caso, basta fazer o seguinte. Considerar que o termo que eu tenho a descobrir, o lado que eu tenho a descobrir, nesse caso é x mais 3, como sendo o maior lado. Tá? Você pode fazer isso que vai dar certo. Porque se você considerar o 10 como sendo o maior lado, o 8 não pode. Você vai cair em algo chamado equações modulares, que vai te apresentar uma certa dificuldade. Beleza? Então, nesse caso, considere, tá, o x mais 3 como sendo o maior lado. Então, nesse caso, o x mais 3 tem que ser maior que o módulo da diferença, que é 10 menos 8, e menor que o módulo maior do que a soma, que é 10 mais 8. Beleza? Então, nesse caso, módulo de 10 menos 8 vai dar módulo de 2, que a resposta vai ser igual a 2, que vai ser menor que x mais 3, que é menor que 10 mais 8, que nesse caso é 18. Caiu numa inequação. Como é que você resolve? O termo que vai estar adicionando a x é o 3. Aqui, ó, x mais 3. Se eu quero eliminar e descobrir só a relação x, basta fazer o seguinte. Subtrair em todos os 3. Vai pegar, ó, 2 menos 3, x mais 3 menos 3, 18 menos 3. Então, olha só. 2 menos 3, menos 1. X mais 3 menos 3, esse 3 vai embora. 18 menos 3 vai ser igual a 15. Então, na resposta, o x vai ter que ser maior que menos 1 e menor que 15. Tranquilo? Tá aqui. O x que é maior, tá? Não é o lado. O x que é maior que menos 1 e menor que 15. Tranquilo? Agora ele fala da classificação dos triângulos. Primeiro iremos falar quanto aos lados. O primeiro caso é o triângulo equilátero, que ele é todo regular. Ele apresenta todos os lados iguais, todos os ângulos internos iguais, tá? Praticamente todos os ângulos externos também iguais. Nesse caso, os lados AB, BC e AC são todos congruentes, assim como os ângulos A, B e C também são congruentes, todos iguais a 60 graus. Tranquilo? Esse é o nosso triângulo equilátero. O outro triângulo, ele é isósceles. A definição dele apresenta dois lados e dois ângulos respectivamente congruentes. Perceba que eu falei que é dois lados e dois ângulos. Então, ou seja, tem um terceiro lado e tem um terceiro ângulo. Se esse terceiro lado for congruente aos outros dois, esse triângulo vai se tornar equilátero, que é esse caso aqui. Todo triângulo equilátero, ele é isósceles. Caso ele for diferente, esse terceiro lado for diferente, ele é um triângulo isósceles qualquer. Em um triângulo isósceles, o lado diferente, quando existir, é chamado de base. E o vértice a ele oposto é o vértice principal. E os ângulos adjacentes à base são chamados de ângulo da base. São congruentes. Nesse caso aqui, está aqui, ó, triângulo, a base BC, tá? O vértice principal A, os ângulos da base B e C. Os lados AB e AC são congruentes, os ângulos B e C são congruentes. No caso desse lado ser congruente aos outros dois lados, esse triângulo vai se tornar equilátero. Tranquilo? Daí a definição do triângulo isósceles. O outro triângulo é o escaleno, ele é todo irregular. Ele apresenta os três lados e os três ângulos respectivamente diferentes, tá? Então os lados AB, AC e BC são lados diferentes, tranquilo? Assim como os ângulos A, B e C também serão diferentes, tranquilo? Ele é considerado um triângulo regular ou um triângulo qualquer, tá? Que você encontra às vezes em questões. A classificação quanto aos ângulos, o primeiro dele é o acutângulo.
apresentam 3 ângulos agudos, ou seja, A, B e C são menores que 90 graus. A menor que 90, B menor que 90 e C menor que 90. Esse é o nosso triângulo acutângulo, beleza? O nosso triângulo obtusângulo apresenta um ângulo obtuso e os outros 2 ângulos agudos. Nesse caso, o A vai estar entre 90 e 180, que é o nosso ângulo obtuso, tá? O B vai ser menor que 90 e o C menor que 90 também. Tranquilo? E o nosso terceiro triângulo seria o retângulo, que apresenta um ângulo reto, ou seja, esse ângulo de 90 graus. E os outros 2 ângulos são ângulos agudos e complementares. Então, nesse caso, alfa e beta, a soma vai ter que ser igual a 90 graus. Então, alfa mais beta igual a 90. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa, que é esse cara aqui. E os outros 2 de catetos, esse cara e esse cara. Beleza? Bom, uma propriedade do triângulo retângulo diz o seguinte: o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem intitula isso como Teorema de Pitágoras, mas que a gente não vai dar um enfoque, tá, no nosso curso, até porque é uma matéria mais avançada para você. Bom, nesse caso, o A é a minha hipotenusa, o B e o C seriam os meus catetos. Então, eu tenho que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, conhecido como Teorema de Pitágoras. Tranquilo? Você já deve ter ouvido falar. Sabendo isso, classifique quanto aos lados e ângulos os triângulos cujos ângulos medem. Letra A, 30, 70 e 80. Eu posso classificar esse triângulo quanto aos lados, sendo que, se tem os ângulos diferentes, automaticamente esse cara terá os lados diferentes. Então, posso classificar esse triângulo como sendo acutângulo, porque os ângulos são menores que 90, e escaleno, porque apresenta os lados também diferentes, porque os ângulos são diferentes. O segundo, 30, 60 e 90. Se eu apresentou um ângulo de 90, eu já sei que esse triângulo é retângulo. Se ele é retângulo, eu já posso concluir que, nesse caso, como os ângulos são diferentes, ele também é escaleno. Então, é retângulo escaleno. Agora, olha só, 40, 40 e 100. 100 é um ângulo que está entre 90 e 180. É um ângulo obtuso. Então, eu posso classificar esse triângulo como triângulo obtusângulo. Se ele apresenta 2 ângulos congruentes, vamos dizer iguais, esse triângulo também terá 2 lados iguais. Então, nesse caso, ele é classificado como obtusângulo isósceles. Esse aqui é o bonitão, 60, 60, 60. Todos os ângulos menores que 90, que é o nosso acutângulo. Pois bem, porém, 60, 60 e 60 irá apresentar os 3 lados o quê? Congruentes, iguais. Então, ele é o nosso acutângulo equilátero. Beleza? Agora, 45, 45, opa, apareceu 90. Apareceu 90 é sem discussão. Ele é o retângulo. Só que apareceu 45 e 45. 2 ângulos congruentes. Então, irá apresentar 2 lados congruentes, que é o nosso isósceles. Então, nesse caso, eu terei um retângulo isósceles. Tranquilo, galera? Beleza? Deu para você entender aí? Beleza? Te aguardo na próxima aula e um abraço.